Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou muito feliz em poder fazer esse vídeo para dizer que o volume 7 da coleção Contos de Fadas de Madame do Noir chegou e vou falar um pouco dele aqui, mas não deixarei de falar da coleção completa, tá? Então, para te dizer o que esse vídeo contém, primeiro, uma especificação a respeito do volume 7, né? Todos os envolvidos na confecção desse volume, uma menção a todos os envolvidos, e na sequência eu vou falar um pouquinho sobre a coleção em geral, porque eu acho que ainda falta um vídeo meu comentando, né, toda a coleção, mencionando todos os envolvidos em cada um dos volumes, né, sem os quais provavelmente essa coleção não existiria, ou se existisse não seria tão bonita como é, né? Então, vamos começar. O volume 7, ele vem nessa tonalidade roxa, não é? É a sétima cor do arco-íris. Já adianto que o volume 8 será rosa, né? Uma cor que eu vou adicionar para completar essa sequência. O volume 7, ele vem com um prefácio do Volker Schroeder, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, um grande pesquisador da literatura francesa dos séculos 17 e 18, pesquisador de Madame do Noir. Ele tem um blog Anecdota com muitas informações interessantes a respeito da vida da Madame do Noir e sobre outros autores e outras publicações da mesma época. A apresentação desse livro foi feita pela Valquíria Pereira Alcântara, minha grande amiga, uma parceira de muitos projetos e de outros volumes também, né? Se você for ver o vídeo completo, você vai ver esse nome sendo repetido, né, mais adiante. As orelhas do livro foram escritas pelo também muito querido, competente, quem eu admiro muito, Guilherme Mazafera, que é doutor em literatura brasileira pela USP. E digo uma coisa, gente, além do prefácio, né, dos volumes, outros textos que também compõem, né, essa coleção são extremamente bons. São pessoas que eu convidei, né, com muito carinho, fizeram textos muito bonitos. Então, o prefácio, a apresentação, as orelhas do texto, né, eventualmente o pós-fácio, tem um volume com pós-fácio, os suplementos são todos textos muito bons, garanto a vocês, que complementam a leitura, né, do volume em questão. Então, o volume 7 que acabou de chegar tem esses excelentes convidados, né? E quais são os contos que estão aqui? Os contos que estão aqui são O Pombo e a Pombinha e A Princesa Bela Estrela e o Príncipe Querido. E tem a continuação da novela O Novo Cavalheiro Burguês, que começou lá no volume 6, não é? No volume anterior. Então, no volume 6, essa novela começa, aqui no 7 ele continua, e no volume 8 a novela termina, né? Termina junto com a coleção, O Novo Cavalheiro Burguês. Bom, e esse volume tem algo de especial, tem mais gente envolvida, é claro, né? Na revisão tem a Amanda Galvão e a Flávia Maneira. Muito obrigado a vocês, são pessoas muito queridas, participam do clube de leitura. Para esse volume eu escrevi um texto chamado Madame do Noir e os Irmãos Grimm, uma relação complexa, que atualiza aquela querela, podemos dizer assim, mencionada anteriormente, né, em publicações que eu fiz na minha tese, sobre esse legado depreciativo que os irmãos Grimm deixaram para Madame do Noir e para Madame de Murat, né, que são as duas pessoas que eles mencionam no prefácio à primeira edição de seus contos infantis e domésticos, né? E para atualizar dessa questão, o volume 7 conta com uma tradução em facsímile que foi feita pelo Pietro Marchiori, né, tem até a imagem dos Grimm aqui, e revisada pelo Gustavo N, né? E o Gustavo também, além de revisar a tradução, ele arrumou, né, arranjou esse facsímile linha a linha, né, para que houvesse a correspondência entre o alemão e o português. Então esse é o volume 7 dos contos da Madame do Noir. Bom, agora eu vou falar para vocês da coleção como um todo. A autora Marie-Catherine Legumelle de Barneville, Madame do Noir, ela nasceu em 1652
e faleceu em 1705 na França. Ela é a autora do primeiro conto de fadas literário de que se tem notícia, A Ilha da Felicidade, de 1690, presente no volume 6 da coleção, e também é a responsável por dar nome a esse gênero, contos de fadas. Esse nome é atribuído ao gênero a partir da publicação do primeiro volume, não é, dessa contística que ela vai desenvolver. Então, em 1697, ela lança Contos de Fadas, em 4 volumes. Posteriormente, em 1698, ela lança mais 4 volumes de contos de fadas intitulados Novos Contos ou A Moda das Fadas. Percebam então que a nossa coleção ela respeita a divisão original de cada um desses 8 volumes, né? Que compreendem 4 volumes publicados sob o título Contos de Fadas e mais 4 volumes publicados sob o título Novos Contos ou A Moda das Fadas. Vamos começar então pelo volume 1. O volume 1 dos Contos de Fadas, ele tem o prefácio da Joan de Jin, um prefácio excelente. Como eu disse anteriormente, os prefácios, as apresentações, as orelhas, os suplementos, eventualmente o pós-fácio, são todos textos muito bons. Para não ficar repetitivo, eu termino aqui os meus elogios a esses textos. Então, ele tem o prefácio da Joan de Jin, da Universidade da Pensilvânia, tem a apresentação da Maria Zilda da Cunha, minha orientadora do doutorado, professora do programa de pós-graduação em estudos comparados de literatura de língua portuguesa da USP, as orelhas da minha amiga, parceira Lígia Mena, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e tem um suplemento meu, Madame Donois, o esboço de uma biografia, em que eu apresento para o público, né, um pouco da vida dela, alguns acontecimentos marcantes. Quais são os contos de fadas presentes no volume 1? São 4 contos: Graciosa e Percinet, A Bela dos Cabelos de Ouro, O Pássaro Azul e O Príncipe Duende. Eu tô olhando para cá um pouquinho de vez em quando porque tem uma colinha ali para mim, tá, gente? Eu me perco com tanta informação. Bom, e quem esteve diretamente envolvido nesse volume 1, ou seja, no início dessa coleção? Primeiro, claro, o artista responsável por esse retrato da Madame Donois, que é o Bruno Romão, né? Um artista excelente, procurem aí as redes sociais dele, com um portfólio muito bonito, e é ele o responsável por esse retrato atualizado da Madame Donois, que está presente em todas as capas da coleção. 2 pessoas trabalharam e são creditadas como coeditoras, né, desse primeiro volume, que são a Natália Xavier Tomás e a Flávia Reis, que foram 2 aconselhadoras, 2 pessoas que estiveram realmente muito envolvidas na confecção dessa cara que a coleção iria ter, não é? Me ajudaram com a escolha de fontes, com as cores, o tamanho de cada fonte, onde cada informação na capa, né, seria melhor aproveitada ou melhor colocada, na contracapa, né? Enfim, elas me ajudaram bastante com todas essas escolhas e estão aqui creditadas como coautoras. Quem participou da revisão do volume 1? Todas pessoas muito queridas, aliás, todos os revisores eu agradeço profundamente pelo trabalho de vocês. E nesse volume 1 trabalharam o Alexandre Soares, um abraço Alê, a Ana Carolina Gomes da Silva, o Bruno Matangrano, o Davi Pacheco, Goimar Dantas, Goimar está em todas, Priscila Nanini, Raoni Garcia e Tiago Vassalo. Muito obrigado, viu, pelo trabalho de vocês aqui nesse primeiro volume. Já o volume 2 da nossa coleção tem o prefácio da professora Ruth Botheimer, da Universidade Estadual de Nova York, em Stony Brook, um prefácio excelente. Ruth Botheimer também foi entrevistada por mim para uma edição especial da revista Literartes em torno dos contos de fadas. A apresentação desse volume 2 ficou a cargo da professora Maria dos Prazeres Mendes, também da USP, uma querida, uma grande parceira, uma apresentação muito bonita. As orelhas do livro, também belíssimas, foram escritas pela Roberta Assi. Um abraço, Roberta, e muito obrigado pela sua colaboração nesse volume. Tem um suplemento que eu escrevi chamado Ascensão e Restauração, que desdobra esses conceitos da Ruth Botheimer, muito importantes para entendermos o fenômeno dos contos de fadas em diferentes épocas. Quais são os contos presentes no volume 2? A Princesa Primaveril, A Princesa Roseta, O Ramo de Ouro, A Laranjeira e a Abelha e a Camundonga Bondosa. Quem trabalhou na revisão desse volume 2?
a quem eu agradeço muito, meu amigo Alan Marques Pereira, a Emanuele Garcia Gomes, a Érica Rodrigues Fontes, a Goimar Dantas, a Ellen Silva dos Santos, o Luiz Rafael Silveira, a Márcia Pituba e a Valquíria Pereira Alcântara. Muito obrigado a vocês todos. Volume 3. O volume 3 tem prefácio do Jean Mainil, da Universidade de Gante, na Bélgica, um prefácio muito bacana. A apresentação da minha amiga querida Cristina Casagrande, do canal Tolkienista no YouTube. Peço a vocês todos que sigam o canal. As orelhas do meu amigo Bruno Matangrano. E esse terceiro volume também tem um suplemento meu chamado O Manifesto Feérico, da Madame de Murat. O volume 3, ele tem uma particularidade. Ele, diferentemente dos volumes 1 e 2, que só tem os contos de fadas, não é? O volume 3 apresenta uma nova proposta que a Madame Donois traz, claro, inspirada em um modelo de organização narrativa que remonta a séculos passados. Então, remonta ao Decameron, do Boccaccio, ao Pentameron, do Basile, às Noites Agradáveis, do Straparola, não é? E ao Heptameron, da Margarida de Navarra, ou seja, a esse modelo de histórias enquadradas, não é? Em narrativas moldura. A narrativa moldura, nesse caso, do terceiro volume, ela tem 2 graus, é como se fosse, né, um enquadramento em 2º grau. Porque, em primeiro lugar, nós temos a Récita de Saint-Cloud, da Madame Donois, em que ela mesma, né, se torna um personagem e começa a narrar uma aventura pelos jardins, né, do Palácio de Saint-Cloud. E nessas aventuras, ela é visitada por uma musa, né, uma musa inspiradora, uma ninfa, que vai inspirá-la a escrever novas histórias. Essa é a primeira moldura, a Récita de Saint-Cloud. E ela começa a narrar essas histórias com uma novela, a novela Dom Gabriel Pôncio de Leão, que é a segunda moldura, porque dentro da novela Dom Gabriel, os 3 contos dessa edição, desse volume, estão presentes, que são O Carneiro, Fininha Borralha e Fortunata. O volume 3 termina com a volta a Saint-Cloud, ou seja, fechando a primeira récita, né, o primeiro quadro. Trabalharam no volume 3, na revisão, o meu querido Alexandre Soares, a Daniele Mendes Salles, novamente a Érica Fontes e a Goimar Dantas. Volume 4, gente. O volume 4 ele tem o prefácio da Rory Bloom, professora da Universidade da Flórida, uma pesquisadora com publicações interessantíssimas a respeito dos séculos 17 e 18 na França. A apresentação do volume 4 foi feita pela minha querida professora Regina Michele, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. As orelhas, que também se tornaram um pós-fácil, são de autoria da querida Márcia Pituba, tá? O suplemento do volume 4 é de autoria da Lígia Mena, um suplemento muito interessante chamado Entre as Páginas de um Tico-Tico Encontrei o Anão Amarelo. A Lígia Mena estudou a revista O Tico-Tico e um dos contos presentes no volume 4 da Madame Donois, O Anão Amarelo, foi recontado, né? Esse conto foi recontado na revista O Tico-Tico, e aqui no volume 4 nós temos a reprodução das páginas do Tico-Tico com essa adaptação do Anão Amarelo. Assim como no volume 3, o volume 4 também traz uma novela, que é a novela Dom Fernando de Toledo, que serve de moldura, né, de narrativa moldura para os contos O Anão Amarelo e Serpentino Verde. Por fim, trabalharam na revisão do volume 4 os meus queridos amigos Érica Fontes, Goimar Dantas, Luiz Melques e Raoni Garcia. Volume 5, gente. O volume 5 tem prefácio da professora Anne Dugan, da Universidade Estadual do Wayne, nos Estados Unidos, a apresentação do Eduardo Boehme e as orelhas escritas pela Fernanda Correia. Um material muito bonito está nesse volume 5. E aqui estão presentes os contos A Princesa Carpinha, A Rã Benevolente e A Corça no Bosque. Não tem novela como narrativa moldura, são só esses 3 contos mesmo. E trabalharam na revisão do volume 5 as queridas Heide Gisele Borges, que é autora e escritora, Paula Piva e a Valquíria Pereira Alcântara. Bom, para finalizar,
vou falar do volume 6, que tem na capa aqui a Gata Branca. O meu irmão particularmente gosta mais dessa capa aqui. O prefácio do volume 6 é de autoria do Jack Zipes, da Universidade de Minnesota, um dos maiores pesquisadores de contos de fadas que nós temos. Eu entrevistei o Jack Zipes para uma segunda edição da revista Literartes temática em contos de fadas e recebi a permissão dele mesmo para traduzir para português um texto que ele havia escrito como prefácio a uma outra edição de Contos de Fadas de Madame do Noir em inglês. Um prefácio excelente que faz um panorama bastante completo a respeito da vida e das principais obras da Madame do Noir. A apresentação desse volume é da Goimar Dantas e as orelhas desse volume da Érica Fontes, professora da Universidade Federal do Piauí e que já foi mencionada nos volumes anteriores, né? Ela trabalhou bastante nessa coleção. Muito obrigado, Érica. O volume 6 começa com a narrativa O Novo Cavalheiro Burguês, que vai se estender do volume 6 ao 8. É uma novela que ela faz tendo como referência o texto do Molière, O Burguês Fidalgo. Uma crítica, né, à ascensão da burguesia ali no final do século XVII e início do XVIII. Os contos aqui presentes são A Gata Branca e Bela Bela ou O Cavaleiro Fortunato. Mas esse volume 6 tem uma adição, um suplemento que eu escrevi intitulado Era Uma Vez o Conto de Fadas, que apresenta outras duas histórias que estão presentes aqui no volume 6. A Ilha da Felicidade, não é? Que é o primeiro conto de fadas literário de que se tem notícia, de 1690, e a História de Mira, um testemunho que a Madame do Noir dá de seus relatos de viagem pela Espanha, que também contém um episódio de natureza fantasista. O volume 6 ele tem revisão da Daniele Mendes Salles, do Eduardo Boemi, da Heidi Gisele Borges e também da Paula Piva. Bom, gente, para finalizar esse vídeo, eu não posso deixar de agradecer mais uma vez a todos os que têm apoiado essa coleção. Tem sido um desafio enorme, não é? Lidar com todos esses livros, com as gráficas, deram bastante trabalho, com os envios, com os brindes, não é? E tudo mais. Porém, é uma satisfação muito grande saber que todos nós, juntos, estamos colaborando ativamente com a difusão de literatura, né? Com a difusão de novos contos de fadas, até então pouco conhecidos pelo leitor em língua portuguesa, e também com a redescoberta de uma autora, né? De uma mulher escritora que esperou mais de 300 anos para ser lida em língua portuguesa. Se não fosse pela ajuda de todas as pessoas que eu mencionei nesse vídeo, essa coleção provavelmente não existiria. E se existisse, certamente não seria tão bonita como é. Então aguardo vocês novamente para conversarmos sobre essa coleção na ocasião do lançamento do volume 8, né, que será o último da coleção. O que acontecerá certamente ainda no primeiro trimestre de 2026. Mas fica aí que eu tenho uma surpresinha para vocês. Olha, eu tenho algo a mostrar que está escondidinho nesse pacote que eu recebi recentemente pelos Correios. E você que tem a coleção completa, não é, que termina com o volume 8, vai receber parte dessa surpresa aqui. Olha, gente, esse pacote aqui, ele se abre como uma pasta, ele vem com o panfleto do artista, né, o Dequinha. Sigam ele nas redes sociais, ele tem um trabalho incrível e eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, levemente, do que ele preparou para nossa coleção. Olha só, mas eu não vou mostrar tudo, tá, gente?